Gente, quando falou de Orkut aqui, rapaz, teve um reboliço santo aqui na igreja. Não é verdade? Não é verdade? Pastor Elaine, Pastor Rafael, MSN, usava? Pastor Xande aí, verdade? Pastor André. Eu e o pastor Rebeca sempre ficava conversando lá. Tem alguém aqui que usava MSN? Olha aí, tá vendo? Revelou a idade aí, ó. Mais de 30, com certeza. É ou não é? Hã? 3 segundos, é. E aquela comunidade do Orkut, eu odeio acordar cedo. Não tinha, né? Não tinha. Só conseguindo lembrar dessa. Não é do meu tempo, não. Tô brincando, gente. Meu Deus, hoje Deus está fazendo algo poderoso aqui. Desde de manhã, de tarde, agora à noite. E não só aqui. Em um local tremendo, Deus agiu de forma poderosa. Não é verdade? E eu gostaria de começar essa palavra com uma pergunta. Quem deseja ter sucesso nesse ano de 2022 em todas as áreas da sua vida? Quem deseja? Foi mais ou menos, né? Deus tem que nos dar uma segunda chance, então vou perguntar de novo. Quem deseja ter sucesso em 2022 na sua vida, na área espiritual, financeira? Agora, amém. Tem alguém que não deseja ter sucesso? Uma mão foi levantada. Sempre tem alguém que levanta, né? Eu sei que foi sem querer. Eu sei, eu entendo. Gente, do fundo do nosso coração, a gente quer ter sucesso, a gente deseja ter sucesso em uma ou várias áreas da nossa vida. É ou não é? Até porque a gente é lembrado todos os dias que nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Ei, nós nascemos para sermos bem-sucedidos. Você acredita nisso? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Mas tem uma grande questão aí. Sabe qual é a grande questão? É que muita gente tem um conceito deturpado de sucesso que foi ensinado pela sociedade. Para muitos, ter sucesso, sabe o que é? Ter uma casa grande, um carro novo, bens, dinheiro, riqueza. Isso não é sucesso. Isso é prosperidade financeira. Não estou dizendo que você não pode ter isso. Pode. Você pode trabalhar para ter isso. Não tem problema nenhum. A questão é que isso não pode ser o fio condutor da tua vida. Não pode ser a prioridade na tua vida. Ei, a prosperidade que você deve buscar, sabe qual é? É o Senhor Jesus. É Ele. Tem gente que infelizmente coloca como prioridade, bota toda a sua energia, todo o seu tempo buscando as prosperidades dos bens materiais. Mas devemos buscar o Senhor, sabe por quê? Porque quando a gente busca o Senhor verdadeiramente, as bênçãos vão nos acompanhar. Não é a gente vai correr atrás delas, não. Elas que vão correr atrás da gente. Você consegue compreender? Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que em 2022 vai ser um ano de sucesso para você. Mas você precisa primeiro alinhar a sua perspectiva. O que é verdadeiramente ter sucesso? Sabe o que é ter sucesso? É obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus. A Bíblia nos ensina que em Jesus somos mais do que vencedores. Ei, Deus nos ama. Ele nos dá sucesso. Mas precisamos fazer a sua vontade. Precisamos fazer a sua vontade. Sabe o que significa sucesso literalmente? Alcançar um objetivo, uma meta. Isso mesmo. A gente planeja, a gente trabalha e quando acontece, a gente tem sucesso. Mas o sucesso não é apenas na vida profissional ou financeira. Sucesso também em várias áreas, inclusive na vida espiritual. O verdadeiro sucesso que precisamos buscar, sabe qual é? É sermos salvos pelo Senhor e termos o privilégio de poder servi-lo
todos os dias da nossa vida. Esse é o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso não está nas riquezas terrenas e materiais, não. O verdadeiro sucesso está em ter uma vida renovada e passar a eternidade com o nosso Senhor. Você quer passar a eternidade com Deus? Você quer? Deixa eu dizer uma coisa para você também. Eu não estou dizendo aqui que você não pode buscar outras formas de sucesso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas não pode ser seu objetivo principal. Sabe por quê? Porque Deus quer que você use seu potencial, se desenvolva para o seu próprio bem, pelo bem das outras pessoas. Deus quer que você seja feliz, sinta satisfeito. Tudo isso são formas de sucesso. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você, muito importante. Você deve sim valorizar tudo que Deus vai te dar. Talvez um carro, uma casa, um emprego. Sim, valorize. Mas nunca coloque essas coisas acima de Deus. Nunca coloque essas coisas no local de devoção e adoração, porque esse local pertence a Deus, ao todo soberano, ao nosso poderoso Deus que está nos céus. Infelizmente, tem gente que coloca os seus bens em primeiro lugar. Esse lugar pertence a Deus, a Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. John Bevere uma vez disse: fora da vontade de Deus não há coisa boa. Quer ter sucesso? Fique dentro da vontade de Deus. É simples. Fique dentro da vontade de Deus. Ei, não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Busque a Deus por aquilo que Ele é para você. O sucesso é obedecer a Deus, é aprender a buscá-lo. Você está buscando o Senhor? Você está obedecendo a Ele? Então, hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para te sacudir, para te impulsionar a ter sucesso em todas as áreas da sua vida em 2022. Você crê que pode ter esse sucesso? Você crê? Então agora a gente vai aprender algumas dicas, algumas lições para a gente ter sucesso nesse ano 2022. Amém? Então vamos juntos. A primeira coisa que a gente precisa aprender é a seguinte: aceite os desafios. Aceite os desafios. Salmos 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A primeira coisa que eu quero começar dizendo aqui é o seguinte: não vai ser fácil, mas aceite os desafios. Isso, não vai ser fácil ter sucesso, mas você precisa aceitar os desafios. Sabe por quê? Porque a gente leu agorinha e tem uma garantia para nós: em tudo o Senhor vai estar nos livrando. Qual o desafio que Deus colocou? Qual o desafio que a vida colocou na tua frente? Você crê no livramento de Deus para você? Você crê que o Senhor está ao seu lado, te ajudando? Todos nós vamos passar ou passamos por momentos desafiadores, mas a gente não pode desistir diante do primeiro desafio. Você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de êxito? Não desista no primeiro desafio. Não. Todos nós vamos passar por aflições. É a Bíblia que está falando. No mundo tereis aflições. E o que é ter aflição? Conforme o dicionário, é quem está preocupado, torturado, é um sentimento persistente de dor física ou moral, ou ainda um profundo sentimento, sofrimento. A aflição é ter tantos desafios, tantos problemas sem solução, que a gente fica ansioso, triste, angustiado, sem ânimo, chega a perder a vontade de lutar, de viver. Os sonhos que um dia a gente sonhou, acaba se apagando. Ter aflição é quando a enfermidade vem e fica. Parece que nunca vai passar, você continua doente.
Parece que a vida demora tanto a passar, todo mundo ao seu redor cresce, chega a algum lugar, evolui, e você nada. Parece que a gente está preso, não tem liberdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para todos esses problemas, o Senhor tem uma resposta. Sabe qual é? Eu estou te livrando. Eu estou te livrando. Eu estou te livrando. É aqui a Bíblia que fala. E o livramento não é parcial. A palavra diz assim: o justo passa por muitas adversidades, e em todas essas Deus vai nos livrar. Tem livramento de Deus para mim e para você. Tem livramento de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Tem livramento de Deus para nós. Ei, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Talvez você esteja passando por aflições, por dificuldades. E essas aflições não é para você se afastar de Deus. Não, é para você se aproximar mais de Deus. As aflições não é para você parar, é para você continuar, persistir, seguir em frente. Qual o desafio que está para você? Qual o desafio que Deus colocou na tua vida, que você tem que seguir em frente? Está difícil, continua, persiste. Quem persiste tem vitória, tem sucesso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como foi a aflição de Abraão e Sara, velhos, sem ter nenhum filho? Como foi a aflição do povo de Israel, escravo do Egito, sem ter nenhuma esperança do seu futuro? Como foi a aflição de José, preso tão jovem, injustamente? E a aflição de Agar, sozinha no deserto com um filho. Ei, para todos esses casos, sabe o que Deus trouxe? Livramento, provisão e cuidado. E é assim que Deus faz por mim e por você. Tem livramento de Deus para você, tem cuidado, tem provisão. Se Deus fez com essas pessoas, Ele pode fazer por mim e por você. Por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, aceita os desafios. Aceita os desafios. Porque dessa forma, você vai ter uma vida de sucesso. Ei, não fuja quando as coisas ficarem difíceis. Porque por trás das tempestades, sabe o que tem? Uma linda história de sucesso para você. Qual o desafio que Deus colocou para você? Qual o desafio? Será que é cuidar de alguém? Será que é abrir a tua célula? Será que é fazer parte de um ministério? Cuidar de algo? Eu não sei, mas você sabe o que Deus colocou na sua frente. Como tem sido a tua aflição? Como você sobreviveu ao ano 2021? Será que ainda sobrou esperança, sobrou fé para ter sucesso em 2022? Será que tua aflição foi tão grande, mas tão grande, que criou uma nuvem escura que você não consegue mais olhar para os céus? O propósito de muitas pessoas é alcançar seus objetivos, mas sabemos que não é tão simples assim. Afinal, lidar com os desafios não é fácil. E para conquistar nossas vitórias, precisamos vencer cada desafio que a vida nos oferece. Sabe por quê? Os desafios são provas que enfrentamos no dia a dia. E sabe como a gente deve lidar com esses desafios? Por mais que não seja tão fácil, nós devemos lutar, persistir, ter otimismo, coragem para vencer. E principalmente confiar sempre em Deus, sem perder as esperanças. Precisamos declarar o que o salmista declarou no Salmos 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá.
e me pôrá em segurança sobre um rochedo. Há uma promessa de Deus aqui, sabe como? Nos dias difíceis, Deus tem um lugar de descanso para mim e para você. Existe um esconderijo, basta você confiar. Confie em Deus, é promessa que está na palavra. Está com medo do teu desafio? Confia em Deus. Confia. Pode ser o maior desafio da tua vida, mas há livramento, há segurança para você da parte de Deus. David Wilkerson disse: o tempo todo Deus quer nos dizer: tenho algo ainda melhor para você. Quero realizar milagres em sua vida, transformar o seu lar, acertar o seu casamento, salvar seus entes queridos. Ei, você vai enfrentar o seu próprio Mar Vermelho, o seu próprio Rio Jordão. E eu quero abrir as águas para você. Qual o desafio? Será que é o teu casamento? Será que hoje o teu desafio é o teu casamento, que precisa ser restaurado? Será que é a salvação da tua família, dos teus entes queridos? Confia em Deus. Confia no Senhor. Aceita o desafio, que a vitória, o sucesso vai chegar até você. E para te inspirar, eu gostaria de ler essa história. Conta-se que na Primeira Guerra Mundial, um soldado francês foi seriamente ferido. Seu braço havia sido quebrado em várias partes, teve que ser amputado. Ele era tido como um homem de grande coragem. E o cirurgião lamentou profundamente, porque ele era tão jovem e já estava com a vida mutilada, sem braço. Esse médico aguardou ao lado da cama dele até ele se recuperar a consciência, para lhe dar mais notícias. Quando o rapaz abriu os olhos, o cirurgião lhe falou: eu sinto muito lhe dizer, mas você perdeu o braço. Senhor, falou o rapaz, eu não perdi. Eu dei o meu braço pela França. Eu dei o meu braço pelo meu país. Quantas vezes Deus não te deu um chamado, um desafio, e em vez de você aceitar, você reclamou, murmurou, colocou obstáculos? Ei, será que você consegue enxergar os desafios da vida, assim como esse soldado enxergou? Será que você tem a mesma perspectiva que ele teve, diante dos desafios que Deus coloca na tua vida? Toda dor que lhe é causada tem um propósito por trás. Toda dor tem um propósito. Além do seu crescimento, vai ser um testemunho para as outras pessoas. Vai ser um testemunho para edificar a vida das outras pessoas. Daqui a pouco, nós vamos escutar pessoas que passaram por isso. Esses testemunhos vão impactar muito a nossa vida. E pode ser você o próximo. Pode ser você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alegre nas aflições. Sabe por quê? Porque é muito melhor passar por aflições com o nosso Senhor Jesus do que viver uma eternidade longe da presença de Deus. Qual é a sua escolha? A próxima lição que a gente aprende aqui, sabe qual é? Tenha disposição. Tem alguém aqui precisando de disposição hoje? Será que tem alguém? Tem alguém aqui precisando? Os adolescentes aqui estão precisando de disposição? Gente, quantas vezes a gente precisa de disposição? É ou não é? Não é verdade? Talvez a gente tome um energético, ou um cafezinho. Muitas vezes a gente está precisando. E para ter sucesso na nossa vida, a gente precisa, com certeza, ter disposição. E o que a gente faz com a nossa vida? Normalmente, a gente tenta criar uma rotina. Como assim, pastor? A gente arranja um trabalho, tenta ficar estável naquele trabalho,
forma uma família, cria uma rotina no qual a gente tem uma sensação de maior conforto e estabilidade. É assim que normalmente a gente faz. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Vem uma situação e muda tudo. Tira a gente da zona de conforto. Talvez é um filho inesperado, uma mãe ou uma sogra que está doente e vai morar com você, um desemprego. Talvez seja um ministério que Deus coloca na tua mão e você vai ter que dar prioridade. Deixa eu falar algo aqui. Sair da área de conforto nem sempre é fácil. E quanto mais resistimos às mudanças, maiores serão as dificuldades. Assim, aceitar os desafios que a vida nos apresenta é uma maneira de trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, tornando-nos mais confiantes. Sempre que algo nos obriga a buscar alternativas diferentes, que tira a gente da zona de conforto, sabe o que acontece? Expande a nossa mente a encontrar novas maneiras de lidar com aquilo. Ei, muitas vezes isso vai trazer incômodo, desconforto. Mas com o tempo a gente vai perceber que esse desconforto é passageiro. E certamente ele é um instrumento poderoso para gerar mudanças significativas em nós. Eu quero falar aqui de uma pessoa que tinha disposição. Uma pessoa que é um exemplo para nós. Tito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Aqui a gente vê o poder da iniciativa. Paulo estava dizendo ao povo de Corinto que Tito foi enviado até lá, não porque foi apenas mandado, mas também porque ele teve iniciativa, ele se ofereceu para ser bênção, para servir ao Senhor, para ser boca de Deus naquela comunidade. Você consegue imaginar quantas pessoas foram abençoadas pela iniciativa de Tito? Paulo precisava de alguém de confiança, leal, que amasse o evangelho, que amasse as pessoas, e achou em Tito. Na verdade, Tito se fez achado. Ele se ofereceu para servir ao Senhor e abençoar toda uma cidade. Veja que privilégio Tito teve, mas isso só foi possível porque ele teve disposição. Você já parou para pensar se tem tido disposição necessária para viver uma vida de sucesso? Uma vida de sucesso precisa de disposição, precisa talvez de iniciativa. Qual é a iniciativa que você precisa tomar hoje para ter sucesso na tua vida? Talvez você precise estudar mais, talvez precise trabalhar mais, acordar mais cedo, ler mais a palavra do Senhor, orar mais. Qual é a disposição que você precisa? Será que você tem escolhido também viver a boa parte da obra do Senhor? Será que você tem falado do amor dele para as pessoas? Quantas pessoas aparecem no teu caminho no dia a dia e você perde a oportunidade de falar de Deus porque você não tem disposição? Você sempre coloca dificuldades. Deus vai dar as oportunidades. Vai. Sabe aquela pessoa que estava escutando o hino? Vai lá e fala com ele. Muitas vezes, mas nem aceitou Jesus ainda, mas vai aceitar através de você. Mas você precisa ter disposição. Sem disposição, sem iniciativa, você não vai falar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Se ainda não tivermos coragem para aceitar os desafios que Deus coloca para nós, sabe o que a gente precisa fazer? Buscar, pedir, clamar.
porque não tem nada mais poderoso, útil e abençoador do que servir ao Senhor em tudo, em todo o tempo. Está faltando disposição? Busca o Senhor, clama a Ele, busca Ele. Você precisa fazer isso. Você precisa buscar a Deus. Está faltando coragem. Você precisa aceitar os desafios que Deus vai colocar na tua vida. Deixa eu ler uma história aqui para te inspirar. Alguns marinheiros, chegando ao porto de uma cidade, deixaram o navio e foram para a terra se divertir. Já alta noite, semi-embriagados, voltaram, tomando o seu pequeno bote e remaram até o navio, que estava a poucos metros de distância. Mas a viagem se tornou demasiado longa, remaram muitas horas, e por fim caíram cansados de tanto remar, sem contudo alcançar o navio que se conservava sempre um pouco além. Adormeceram ali mesmo no barco, até que amanhecendo eles verificaram que não haviam desamarrado o barco. Esforçaram-se inutilmente, porque o barco continuava preso à terra. Existem pessoas que querem crer, mas não fazem esta coisa simples: desamarrar o barco. É apenas um ato simples, de verdade. Será que hoje você está precisando também desamarrar esse barco? Qual é a corda que está te prendendo? O que é que você precisa desamarrar para conquistar o teu sucesso? Ei, aceitar os desafios é como desamarrar o barco e deixar Deus te guiar para o melhor lugar. Então confia e vai com o Senhor. Não deixa que o medo das coisas naturais impeça você de viver as coisas sobrenaturais. Se você ficar com medo, você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Aceite os desafios. Aceita aquilo que Deus tem para você. Abraham Lincoln disse: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. E como última lição de hoje, seja inteligente emocionalmente. Você precisa prestar bem atenção no que a gente vai falar agora. Vivemos em uma época onde as pessoas têm tantas dificuldades de lidar com suas emoções. Parece que ninguém gosta de ser repreendido, de escutar uma palavra contrária. Parece que tudo ofende. Eu estou errado? Não é verdade? Precisamos aprender que na vida nós vamos escutar muito mais nãos do que sim. Que sims. Você precisa educar os seus filhos para isso. Você precisa aprender isso. Porque a vida é assim. Talvez vamos ter mais derrotas do que vitórias. Como assim, pastor? Ei, sabe aquele concurso que tu estás tentando? Tu tentou 5 vezes e não passou. Mas basta uma vez tu passar. Basta uma vez para superar todas as outras vezes que tu não passou. Sabe as portas fechadas? Basta uma porta se abrir. Basta uma porta. A grande questão é que existe uma jornada até essa vitória. E muitas vezes a gente não tem inteligência emocional para lidar com as frustrações, com as dificuldades, com as portas fechadas, com as derrotas parciais. E é isso que Deus quer te ensinar. Porque para ter sucesso em 2022, você precisa ter inteligência emocional. E precisamos entender, lendo a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui está um texto que fala muito bem de inteligência emocional. Tiago está nos alertando sobre a importância de administrarmos nossas emoções. Cuidado com as suas emoções.
Cuidado que você vai fazer no momento da raiva, da tristeza. Com muito cuidado. Ei, o texto que lemos diz que a nossa ira não vai fazer com que Deus haja com justiça na nossa situação. E se Deus, Ele não está fazendo naquele momento, que Ele sabe o melhor. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o que faz. Você já viu alguém com raiva, com ira, obedecer às Escrituras? É mais fácil a pessoa fazer uma besteira e depois se arrepender pelo resto da vida. É ou não é? Não é assim? Será que você já fez isso? Além disso, todas as vezes que a gente age baseado nas nossas emoções, revelamos que não é o Senhor que tem domínio sobre nós, mas nós mesmos nos dominamos. E eu não estou dizendo que aqui que você não vai sentir nada, não. Mas você não pode ser direcionado pelos seus sentimentos. É isso. Provérbios 14, 29 diz assim: quem é vagaroso em irar-se é abundante em discernimento, mas aquele que é impaciente exalta a tolice. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você não precisa levantar a mão. Só quero que você reflita, que você pense. Quem aqui nunca falou algo e se arrependeu depois que falou? Quem aqui nunca ficou com raiva e movido por essa raiva tomou decisões ruins? E quem aqui, por estar triste, nunca pensou em desistir de algo ou de alguém? Eu tenho certeza que muitos aqui levantariam as mãos nas 3 perguntas. Isso porque em alguns momentos das nossas vidas nós somos movidos pelas emoções, mas a probabilidade de frustração é imensa quando a gente faz isso. Por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer que nesse ano, esse é o ano que você vai ter inteligência emocional para lidar com as situações que Deus vai colocar na tua vida, que vai acontecer para você. Você não vai ser movido pelo que sente, você vai ser movido por Jesus. É por Jesus. Você sabe que a inteligência emocional é superar os sentimentos negativos, reagindo positivamente. O que você está vivendo hoje? Talvez basta um sorriso. Está muito difícil. Basta um sorriso. Basta mudar a tua atitude. Aí tem inteligência. Tem um autor que é especialista nisso, que é Augusto Cury. E ele usa essa expressão como título de um dos seus livros, e principalmente como base de sua teoria para motivar pessoas a vencer seus problemas. O texto ensina a questionar os sentimentos e duvidar das dúvidas para ser autor de sua própria história, e não coadjuvante, e nem vítima de seus acontecimentos. Você sabe alguém que demonstrou ter inteligência emocional? Eu falei dele hoje aqui. Davi. A Bíblia nos mostra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, algo muito importante. Quando Davi estava enfrentando o gigante Golias, ele diz assim: porém, disse ao filisteu Davi: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Israel estava sendo humilhado, já estava desanimado com os filisteus, com o gigante Golias. Os soldados estavam com medo, correndo. O povo tinha ódio, mas não sabia como reagir. Então o jovem Davi também ficou irado. Ele sim ficou irado, mas ele não agiu com raiva. Sabe o que Davi fez? Invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Buscou a presença de Deus. Buscou a autoridade de Deus para vencer o gigante. Esse é o segredo dele. É isso que você precisa fazer. Se você hoje está irado, está com raiva, está triste, invoque o nome do Senhor. Busque a Ele para você ter vitória, para você derrubar o gigante que está diante de você. Você precisa fazer isso. Porque muitas vezes a gente é tomado pela ira.
tentado pela ira. Mas a ira é uma obra da carne. Por isso temos que ter cuidado. Se a gente não conseguir raciocinar quando estamos com raiva, a gente pode cometer erros terríveis. Fica de pé, por favor. Quando você estiver inconformado, com raiva, sabe o que você precisa fazer? Focalize a energia em buscar a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Ele vai te dar autoridade para resolver os conflitos espiritualmente. Se você é tentado pela raiva, busque o poder de Deus e haja diante da orientação do nosso Senhor. O que você está passando hoje talvez te frustrou, deixou com raiva, triste, desanimado, uma situação muito difícil, talvez na tua família, talvez no teu emprego. O que Deus está dizendo hoje para você: me busca, filho, me busca. Busca o Senhor, que Ele vai te dar orientação para você ter sucesso na sua vida. Faça como Davi, transforme a raiva em poder para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Ei, certa vez Confúcio disse: em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia. Sem tal preparação, a falha é certa. Hoje, eu e você, nós fomos equipados para vivermos o verdadeiro sucesso. E entendemos que antes de tudo, sabe o que? Nós precisamos aceitar os desafios que se colocam diante da gente. Aceite que você vai ter vitória, você vai ter sucesso. Nós precisamos ter disposição, ter a disposição para aceitar o chamado de Deus na tua vida. E nós também precisamos ter inteligência emocional e canalizar todo sentimento que não vai trazer um fruto bom para buscar a presença do Senhor, porque ao lado do nosso Deus, ao lado de Jesus, nós podemos ter sucesso no ano de 2022. Nós podemos ter uma vida de vitória. E se você crê nisso, aplauda o Senhor nesse momento. Aplauda Ele, celebra o nome do Senhor.